Agora, a Bíblia lida e explicada com Alain Amorim. Para quem quer ouvir a Palavra de Deus de forma simples e compreensível. Olá, querido ouvinte, querida ouvinte. Estamos de volta com o programa A Bíblia Lida e Explicada. Eu sou o pastor Alain Amorim. Nós vamos hoje fechar mais um ciclo, fechar mais um capítulo do Evangelho de Mateus. Estamos fechando hoje o texto de Mateus no capítulo 23, lendo aqui os versículos 37 a 39. Apenas 2 versículos num fechamento muito sentimental de Jesus, que transpareceu aqui, ou que deixou transparecer a sua misericórdia, o sentimento que dominava o seu coração. E nós lemos então aqui, nesse trecho, o seguinte: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Mateus registra um relato num tom solene e triste de Jesus, relembrando uma verdade que é latente em todas as páginas da Bíblia. Enganam-se as pessoas que pensam que Deus tem prazer em trazer juízo sobre o pecador. Enganam-se as pessoas que declaram ou que acusam Deus de ser injusto ao condenar as pessoas ao inferno, por exemplo, quando os seus pecados e as suas ações realmente pedem isso, mas se enganam em as pessoas que pensam que Deus tem prazer nisso. Pelo contrário, a Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não se alegra com o fato de que pessoas que o rejeitam, pessoas que ouvem a sua mensagem de amor, que ouvem a oferta de salvação de Jesus na cruz, pessoas das quais tão somente se pede que creiam. Não é pedido dinheiro, não é pedido nenhum outro tipo de ação, não é por obras, como nos diz o texto de Efésios: pela graça vocês são salvos por meio da fé. Ou seja, somente se pede que se creia na mensagem e que a pessoa seja obediente a essa mensagem. É somente isso que Deus pede. E certamente, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, como nós vemos nesse trecho aqui, Deus sente tristeza. Como Jesus sentiu tristeza depois de haver condenado esses fariseus e saduceus, depois de trazer juízo sobre sobre o seu próprio povo, porque Jesus era judeu. Não havia nenhuma alegria, certamente, no coração de Jesus por trazer esse juízo. Jesus traz esse pronunciamento de juízo porque esse era o correto. Deus não estava mais satisfeito, com a nação de Israel como um todo, com a religiosidade hipócrita dos líderes, com o que estava acontecendo. Jesus tinha rejeitado aquela prática lá no templo, quando tinha expulsado dali do templo os mercadores e os cambistas, porque havia uma perversão enorme daquilo que a casa de Deus deveria ser. E a religião de Israel daquele tempo estava longe de ser aquilo que Deus desejava. Mas isso entristecia o coração de Deus. Nós vemos que isso é uma constante. Nós vemos que quando Deus constatou o pecado na época do dilúvio, lá em Gênesis capítulo 6,
texto diz que Deus se arrependeu, que é o mesmo que dizer que Deus se entristeceu. E quantas vezes Deus, entristecido, trazia juízo sobre o seu povo, quando Ele na verdade queria estender a graça e a misericórdia. Por isso, esse lamento de Jesus. Por isso, talvez de algum lugar privilegiado onde Jesus pudesse contemplar boa parte de Jerusalém, talvez ali em algum lugar do monte do templo onde Jesus ainda estava, Jesus pudesse contemplar a cidade, pudesse olhar para Jerusalém e sentir aquela tristeza pesar no seu coração e dizer: ah, Jerusalém, Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, com tristeza, com dor no coração, Jesus afirma a realidade daquele povo. Eles matam os profetas e apedrejam, os que te foram enviados. Essa era a realidade. Jesus tinha testemunhado o fato de que muitos outros tinham sido enviados. O Velho Testamento reconta relatos e mais relatos de homens inspirados por Deus, profetas, que foram enviados, mas que muitas vezes foram rejeitados. E sua mensagem foi deixada de lado, não foi ouvida. E Jerusalém como um todo, ali o povo, Jerusalém representando o povo de Israel daquela época, recebe esse triste lamento e essa triste condenação. Mas o desejo de Jesus, o desejo de Deus é refletido no fato de que Jesus diz o seguinte: quantas vezes eu quis reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas. A galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas para protegê-los, para guardá-los de qualquer mal. Ela os ajunta ali debaixo das asas também para aquecê-los, para que elas sentissem o calor, os pintinhos, aliás, sentissem o calor do seu corpo. Também Deus certamente queria que o povo estivesse junto de si. Queria que os próprios líderes se dessem conta de que estavam diante do próprio Messias, que Deus havia enviado num plano maravilhoso e que dali a alguns dias, segundo esse plano, morreria por causa de seus pecados, não por causa do seu pecado. Jesus não teve pecado. Ele morreu por causa dos pecados do mundo. Mas, como diz o Evangelho de João, Jesus veio para o que era seu, mas os seus o rejeitaram. Os líderes judeus, a nação judaica como um todo, deixou de reconhecer que Jesus estava ali como alguém que estava visitando como mensageiro de Deus. E por isso Jesus diz o seguinte: eis que a vossa casa vos ficará deserta. Esse é o primeiro anúncio e prenúncio de juízo final sobre Jerusalém. Ligando esse versículo aqui com o começo do que Jesus diz no capítulo 24, nós vemos a predição da destruição do próprio templo e da própria Jerusalém, que nós sabemos que aconteceu daí há alguns 30 e poucos anos. Eis que a vossa casa vos ficará deserta, Jesus diz. Declara-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Não mais na entrada triunfal, mas somente no final dos tempos. Somente quando Jesus voltar segunda vez, é o que Jesus está deixando claro aqui. Israel como um todo virá a reconhecer que Jesus é o Messias. Nós sabemos que isso ainda é aguardado. Nós sabemos que isso está profetizado, registrado na Escritura, como por exemplo o que Paulo registra lá em Romanos 9 a 11, e que está ainda por acontecer quando Jesus voltar segunda vez à terra. Não, meus queridos ouvintes, Deus não se agrada de quando um ímpio, de quando alguém que o rejeitou de maneira categórica, infelizmente recebe a condenação por consequência. Mas Ele é justo, porque
as pessoas que não aceitam a Jesus, as pessoas que rejeitam o próprio Deus, que vivem essa vida buscando prazeres, buscando as bebidas, as mulheres, as riquezas, as drogas, vivendo de uma maneira que é algo que parece bom, mas no fim essas pessoas vivem apenas para si mesmas. Essas pessoas terão no fim a paga, elas vão colher aquilo que plantaram. Então, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, se você quer realmente colher a vida eterna com Deus, você precisa buscar a Deus agora. Se você quer viver com Deus na vida eterna, você precisa buscar a Jesus agora. A Bíblia diz: de que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Jesus também disse: aquele que perder a sua vida por amor de mim, vai ganhá-la. Mas aquele que ganhar a sua vida, ou seja, buscar os prazeres dessa vida, vai perdê-la. Qual é a sua atitude? Você que me ouve, querido ouvinte, querida ouvinte, qual é a sua escolha? Você quer escolher vida? Então siga Jesus, aceite Jesus, reconheça Jesus em sua vida. Busque ser um seguidor, uma seguidora, um discípulo, uma discípula de Jesus e viva de uma forma verdadeira que agrada a Deus. É isso que Deus deseja para você. É isso que Jesus desejava de todos aqueles que o ouviam, mas infelizmente ele era rejeitado por muitos. Tomara mesmo, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, que você não seja uma dessas pessoas que está rejeitando o Senhor. Tomara que seja a verdade para você, ou tomara que seja verdade isso que você esteja ouvindo, e essa verdade esteja pulsando no seu coração, de maneira que você receba o Senhor Jesus no seu coração e na sua vida. Chegamos ao final de mais um capítulo, de mais um estudo, e vamos no próximo encontro começar um capítulo importantíssimo do Evangelho de Mateus, muito conhecido, o chamado Sermão Escatológico, capítulo 24. Mas até lá então, que Deus abençoe a sua vida. Acesse agora nossa plataforma e baixe os podcasts www.rede316.com.br. A Bíblia lida e explicada com Alain Amorim.